Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Que alegria chegar até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Iniciamos mais uma semana abençoada. Hoje, segunda-feira, dia 24 de junho, celebramos a Natividade de São João Batista, aquele que é o precursor, aquele que preparou os caminhos, preparou o povo, diríamos hoje, aquele que preparou os corações, preparou as comunidades para acolher o Salvador, acolher o Messias, acolher Jesus. Para que bem possamos então iniciar as reflexões desta nossa 12ª semana do Tempo Comum, hoje, nesta segunda-feira, dia de São João Batista, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 e depois 57 a 66 e depois o versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Meus caros irmãos e irmãs, esta solenidade, essa nossa grande festa da Natividade de São João Batista, o Evangelho, obviamente, ele não poderia ser outro, não poderia ser diferente. Ele nos traz justamente o relato do nascimento do precursor, que tem muitos traços em comum com o nascimento de Jesus. O nascimento de João é uma bênção para os pais. Bênção porque os pais são idosos. E Isabel é estéril. E motivo de alegria, diz o Evangelho, para toda a vizinhança. Ainda hoje, São João é celebrado com muita festa e alegria pelo povo brasileiro. Basta a gente olhar ao nosso redor, as nossas comunidades, como o povo celebra São João, com as festas, com a fogueira, com a música, com comes e bebes. O nome João, proposto pela mãe e confirmado pelo pai, significa Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. Com a chegada de João, Deus confirma a sua misericórdia para com os pobres. Eles são os portadores do amor misericordioso de Deus. Lá nas periferias, longe do centro político, centro religioso, nasce a esperança do povo. Com o aparecimento de uma criança surgem a esperança e a dúvida. O que vai ser dessa criança? Sim, é bom dizer, essa criança, ela será o futuro anunciador da misericórdia divina e o precursor do Messias. Ele cresce, ele vai se fortalecendo no Espírito do Senhor e lá no deserto se prepara para assumir sua missão. Essa missão dura, difícil, para preparar o povo para a chegada de Jesus. Ele abre caminho para que o Mestre possa chegar. Portanto, caros irmãos e irmãs, a festa que celebramos
hoje, segunda-feira, dia de São João, é dia de alegria para todos nós, dia de alegria para a igreja. E todavia, além de ser alegria, é bom que nós olhemos para João. João Batista foi um profeta austero, alguém que pregou a penitência e a conversão com uma linguagem, vamos dizer assim, pouco amável, uma linguagem dura muitas vezes. O profeta, ele exortava a uma penitência que se torna alegria. A alegria da purificação, a alegria da vinda do Senhor. Então a missão de João Batista é, de certo modo, a missão de todos nós. É minha, é sua. Preparar a vinda do Senhor. O que é mais do que simplesmente anunciar. É por isso, é preciso então, pôr ao serviço de Jesus não só as nossas palavras, mas também a nossa vida toda. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 25 de junho, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículos 6 e depois 12 até 14. Disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Veja, há muitos teólogos, biblistas, que dizem que esse texto é um texto de difícil compreensão. De qualquer forma, é bom nós olharmos de modo especial essa segunda parte desse trecho. Tudo, a partir de onde que ele diz: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Dali para frente. Veja que o que é sagrado, os símbolos, os ritos, as coisas, entra na esfera de Deus, e esse sagrado ele precisa ser respeitado. Pessoas sem religião, por vezes, acabam abusando dos símbolos sagrados de outras crenças. Isso a gente pode dizer que é ignorância e desrespeito. Pior ainda é quando o próprio Deus é objeto de blasfêmia. Isso então é intolerável. Jesus, ele resgata, numa perspectiva positiva, um princípio comum a muitas culturas. Façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam para vocês. É um impulso para a gente praticar um amor sem medida. Porta estreita e caminho apertado, que fala o Evangelho, representam o reino de Deus. É uma escolha que, sim, pode provocar perseguições. No entanto, Jesus nos garante que esse é o caminho que leva para a vida. A porta e o caminho estreitos da renúncia, do seguimento, da cruz, isso conduz a gente para a vida. A porta e o caminho espaçoso, da satisfação dos apetites desordenados, do egoísmo, do fechamento sobre si mesmo. O Evangelho diz que essa porta leva a gente à perdição. A porta larga, ela se abre para um caminho espaçoso, sem Deus. Aí impera o egoísmo, e a pessoa, insensível às necessidades dos outros, ela se afunda nos bens terrenos. Jesus diz, olha, é uma vida perdida. Portanto, esse trecho do Evangelho leva a gente a um discernimento. Nós temos que escolher a porta.
na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 26 de junho. Vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o evangelista Mateus, capítulo 7, versículos de 15 até 20. Disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Caros irmãos e irmãs, aqui há um detalhe importante. Jesus, ele não colocou, não impôs uma seleção para os seus seguidores. O convite foi para todos. O convite é para todos. Por isso, a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, compõe-se sim de bons e de maus. Naturalmente, não tardaram a surgir dificuldades na comunidade e se impôs o discernimento ou a distinção dos espíritos. Na igreja, povo de Deus, surgiram profetas que gozaram de grande estima, mas também surgiram aqueles falsos profetas. Havia que saber distingui-los. E o critério que o Evangelho coloca para nós para a gente saber distinguir, é o fruto produzido. Tradicionalmente, quando a gente fala de profetas, quem é o profeta, a gente sempre aprende na nossa catequese que o profeta é quem fala em nome, que age em nome de Deus. O verdadeiro profeta, ele se dispõe a dar a vida por Deus, a quem ele está servindo. O falso profeta, porém, ele pode até ser brilhante, convincente no modo de se comunicar, mas o faz em defesa dos próprios interesses. A pergunta é: como distinguir, então, entre o falso e o verdadeiro profeta? Como evitar ser engambelado pelo falso profeta? Evitar de sermos enganados por eles. A saída é novamente o critério do Evangelho. É a gente saber conferir o modo de vida dele. Como trata a família, qual é a qualidade de sua relação com Deus, se habitualmente ele prejudica alguém, o empregador, se explora o empregado, se ele é solidário, se ele é movido pela compaixão, pela empatia. Esses são, eu digo assim, alguns critérios que mostram se ele é pessoa honesta e confiável, amorosa, que resplandece o divino no seu semblante, nas suas atitudes. Cabe um exame de consciência para certificarmos até que ponto nós somos profetas. Eu, você, cada um de nós somos de fato profetas autênticos. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, então eu concluo o itinerário desta primeira parte da 12ª semana do Tempo Comum. Eu desejo para você um bom início de semana, com toda a paz, com todo o bem, a proteção de Santo Antônio. Vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Paz e bem a você.